Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto. Ser cristão é ser igreja. Esse texto foi escrito pelo pastor Pedro Veiga. Ele consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é importante que os irmãos tenham isso em mente. Eu não escrevi o texto. Eu só vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines o que é ser igreja, que nós possamos aprender de verdade, Senhor, e que nós possamos colocar em prática. Cuida de nós, perdoa-nos. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto está em Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 47. Mas eu vou iniciar do 36, tá bom? Então, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos seus apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa é a promessa, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, que muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Amém? Muito maravilhoso. Bom, o versículo-chave é o 44, que diz: Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. No nascimento da igreja de Jerusalém, registrado por Lucas em Atos, a gente nota características únicas na igreja. São características que são bem especiais, entendendo como uma congregação local de pessoas regeneradas, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e batizadas com testemunho público de fé. Então, todos que estavam lá viram que eles tinham aceitado a palavra do Evangelho e que tinham se arrependido e que eles resolveram se batizar. Então, essas congregações, elas são formadas pela livre vontade das pessoas, com a finalidade de quê? De prestar culto a Deus, de louvá-lo. Então, elas devem observar as ordenanças de Jesus e meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e propagação do Evangelho. Então, esse é o objetivo. O objetivo que a igreja primitiva tinha deve ser o nosso objetivo hoje, que são união de pessoas que realmente têm um único objetivo, com a finalidade de prestar o culto a Deus, um desejo de quê? Ler a palavra, interpretar e querer seguir todas as ordenanças de Jesus, meditar nos ensinamentos da Bíblia. Para quê? Para que um possa edificar o outro e propagar o Evangelho. Então, como sempre diz o pastor Jeremias Pereira, ele fala assim, que a gente tem que evangelizar as pessoas que não estão dentro da igreja e edificar aquelas que estão. Então, para fora, evangelizar e para dentro, edificar. Então, esse tem que ser o objetivo da igreja. O próprio Jesus Cristo edifica a igreja, chamando seu povo para ele mesmo.
Isso está em Mateus 16, 18. E diz assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo ama tanto que morreu por essa mesma igreja, como está lá em Efésios 5, 25. Diz assim, olha. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo amou tanto a sua igreja que ele se entregou por ela. E esse amor muitas vezes é comparado à entrega perfeita de um marido por sua esposa. Então, ser igreja é fazer parte do quê? Daqueles primogênitos registrados no céu. Isso está em Hebreus 12, 23. Diz assim, ó. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, ser igreja é fazer parte daqueles primeiros, né? Que foram registrados no céu. E ser povo é ser propriedade exclusiva de Deus, como está lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é isso que quer dizer ser povo de Deus. Então, ser cristão é ser igreja, é ser comunidade. Como a gente já falou em outras ocasiões, é bíblico. A gente não deve ser desigrejado. A gente não deve se achar autossuficiente e dizer: eu já vi tantas coisas erradas na igreja que eu prefiro não ter igreja nenhuma, ter a minha fé, eu leio a minha Bíblia em casa, eu faço as minhas orações e eu não preciso de nenhuma comunidade. Isso não é bíblico, irmãos. Aqui está na palavra, está dizendo que nós temos, sim, que ser corpo e edificarmos uns aos outros. Então, a gente tem que se relacionar profundamente. Nós temos que alcançar um nível em que a gente não se envergonhe de pedir para os irmãos orar conosco sobre um determinado assunto. Muitas vezes você fala: não, eu não vou falar tal coisa porque isso vai virar fofoca na igreja. Olha que triste isso, né, assim, irmãos? Ou então, às vezes, o irmão louco para fofocar, porque crente não fofoca, né? Faz pedido de oração. Então ele chega: nossa, você não sabe o que aconteceu, um bafão. A fulana fez tal coisa, vamos orar por ela. Então, isso é horrível, né, irmãos? Então, nós temos que ser uma comunidade que se ama e que se respeita. Porque o mundo olha para nós e vê a nossa atitude e cobra. Quantas vezes no meu trabalho as pessoas não falam: nossa, isso é que é ser cristão? Olha só a atitude de fulano, olha a atitude de ciclano. Mas assim, a gente não pode dar conta da atitude do outro que se diz cristão. Isso não é problema nosso. Que existe sim um juiz, mas esse juiz não somos nós. Nós não temos nada a ver com a vida do outro. Se tivermos oportunidade de orientarmos, se acontecer alguma coisa perto de nós, ok. Mas você ficar criticando a vida do outro, não é o caso. O caso é aqui, que a gente tem que ser cristão, a gente tem que ser igreja, a gente tem que viver em comunidade. E para viver em comunidade, nós temos que fazer o nosso melhor. E só vamos fazer o nosso melhor se estivermos conectados com Deus. Então, quando a gente é igreja, quando a gente é cristão, quando a gente é comunidade, a gente acerta e a gente erra junto. Isso é normal. Mas o importante é que um apoie o outro todo o tempo. Isso é fundamental. Nós temos, assim, que nos preservar mutuamente, né? Aquele é meu irmão, eu vou cuidar dele. E o irmão pensa a mesma coisa a meu respeito.
Então, se isso é igreja, eu preciso me perguntar se eu faço parte dela ou sou apenas um espectador dos cultos e eventos. Tem pessoas que acham que a igreja é um clube, né? Vai lá pro evento, vai lá pro culto, mas na verdade não quer se envolver, não quer trabalhar, não quer ajudar, não quer nada. Só quer ir lá, sentar, ouvir, levantar e ir embora. Tem uma confraternização lá após o culto, a pessoa não quer ir. Tem uma reunião à tarde, onde vai ter um grupo, um pequeno grupo, onde as pessoas possam tirar suas dúvidas. Não, a pessoa não quer ir. Ah, o irmão está precisando de ajuda, ela não quer ajudar. Então, a pessoa não quer nada. E como pode, então, ser cristão e ser igreja? Fica difícil. Então, nós temos que pensar no nosso relacionamento, temos que fazer uma reflexão. E se estivermos errados, nos arrependermos e retomar de onde nós erramos. Então, o que o texto diz é, se isto é a igreja, eu preciso me perguntar se eu faço parte dela ou se eu sou apenas um mero espectador. Então, diante dessa realidade, a gente precisa fazer o melhor, se entregar para a vida comunitária da igreja. Nós temos que nos dedicar, fazer o nosso melhor, viver relacionamentos firmes, saudáveis e constantes. Né? Então a gente tem que compartilhar, poxa, eu não vou deixar meu irmão fazer tudo sozinho. Eu também quero fazer, eu quero ajudar. Ah, tem lá a cantina. Ah, mas tem o fulano que ajuda, o ciclano, o beltrano. Não, se todo mundo fizer uma parte, não fica pesado para ninguém. Ah, mas eu não sei cozinhar. Ah, sei lá, irmão. Tenta, se você não sabe cozinhar, você compra um prato, você ajuda a servir. Qualquer que seja a área, no louvor, no serviço, no compartilhamento, em tudo, nós temos sim que nos colocar à disposição do irmão, a dispor do trabalho de Deus, para que a nossa igreja seja edificada e nós também sejamos. Então aqui ele diz, nós temos que viver relacionamentos firmes, saudáveis, constantes, adorando como corpo e cumprindo o propósito central da igreja na terra, que é o quê? Fazer discípulos. Se nós não somos unidos, se nós não somos pessoas que representam o corpo de Jesus Cristo aqui, como é que o mundo vai querer seguir esse nosso Jesus? Não vai, irmãos, não vai. Então nós temos que nos esforçar sim para fazer o nosso melhor. Para isso nós temos que estar conectados com Deus, com a sua palavra, sempre revendo os nossos comportamentos, sempre ouvindo o que o Espírito Santo tem nos dito, para que possamos nos arrepender e nos tornar pessoas mais e mais semelhantes com Jesus. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Ser cristão é ser igreja, ser comunidade. É relacionar-se, é acertar e errar juntos, é apoiar uns aos outros e perseverar juntos. Ah, não dá para dizer assim, aquele lá é muito chato, então eu não dou conta, não, aquele irmão eu não vou dar sequência. Não, nós temos sim que amar os outros, cada um aos outros e termos atitudes de amor com cada um dos nossos irmãos. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.